Olá, meu nome é Carla, eu sou a mãe da Valentine. Nós somos idealizadoras desse podcast que está estreando hoje. E é um prazer estar com vocês. E teremos várias versões desse podcast no futuro. E realmente, né, Valen, é um sonho que se realiza. Hoje está inaugurando o meu primeiro episódio do podcast Talk 21, sobre diversidade e síndrome de Down. Espero que vocês gostem muito desse episódio aqui. Meu nome é Valentine, eu tenho 22 anos e eu estou aqui para um momento especial do Dr. Vladimir, que veio de Miami, e vamos fazer um papo aqui com ele. Muito prazer, Valentine. Muito prazer. Obrigado por me ter aqui com vocês hoje. Vim lá da terra do Mickey Mouse visitar vocês. Cheguei cansado aqui, mas com muita energia ainda para a gente conversar. Dr. Vladimir, é um prazer recebê-lo aqui nesse podcast, que na verdade é um podcast que já está sendo sonhado há mais ou menos uns 2 anos. E é um prazer recebê-lo. E agradecemos aqui a oportunidade de falar com você. Vamos Muito nessa. bem-vindo. Obrigado. Vamos lá. Doutor, antes de falar, eu queria saber um pouquinho de você. Um pouquinho de mim, tem um montão para eu falar de mim. Você quer saber mais sobre a vida profissional dele? Fala um pouquinho pra gente, doutor Vladimir, a sua vida profissional, do seu trabalho em Miami. Nós sabemos que você é o idealizador do projeto Ser Mamãe em Miami. Então, gostaríamos que você falasse um pouquinho sobre Vou dar uma jornada da minha vida. Meus pais me levaram para os Estados Unidos. Na verdade, eu estive nos Estados Unidos com 1 ano de idade, mas voltei muito pequeno, não lembro de nada. Para mim, eu cheguei nos Estados Unidos aos 14 anos, mais ou menos, quase 15. Seus pais são brasileiros? Minha mãe é brasileira, meu pai, ele naturalizado brasileiro, nasceu no Irã, filho de russo e polonês, produto da Segunda Guerra Mundial. Então, é uma história larga. Nasci no Brasil, morei em São Paulo até meus 14, e daí viemos aos Estados Unidos, morar nos Estados Unidos finalmente. Eu já tenho parte da minha família que havia vindo para viver nos Estados Unidos antes disso. Foi um choque inicialmente. Fomos viver em Michigan, onde tem a indústria automobilística. Tanto que no começo eu até comecei na direção de engenharia mecânica e desenho automobilístico, mas não era o meu negócio. O bom de Michigan é que Michigan, por mais que tenha algumas coisas bonitas, é um lugar bem chatinho. E por ser bem chatinho, eu pude focar muito no meu estudo. E estudei. Eu fiz high school lá, né? Fiz bioquímica. Quando eu terminei bioquímica, eu entrei na medicina, que aqui nos Estados Unidos a gente primeiro faz um undergraduate, né? Você escolhe um major e depois você vai para medicina. Daí terminei a bioquímica e fui fazer medicina em New Orleans, na Tulane University. Tulane é uma universidade que não é tão conhecida com os brasileiros, mas ela é muito conhecida com os americanos, é uma das mais antigas dos Estados Unidos. Ela começou como uma universidade de medicina em 1834, mais ou menos. Uma faculdade muito, muito boa. Estudei lá 4 anos. Terminando meus estudos de medicina, eu fui fazer a minha residência de pediatria, porque durante meu tempo na medicina, estudando medicina, eu passei por pediatria. E apesar dos meus primos, que eu tenho muitos primos, né? Eu sou o neto mais velho na família, eu tenho muitos primos, mas eu estive longe deles, então não tive tanto contato com criança. Mas me dei conta que eu servia para trabalhar com criança quando eu cheguei na parte da pediatria e me dei bem com os pais e com as criancinhas, né? E daí eu falei, eu vou fazer pediatria porque eu gostei disso, né? Fui fazer minha residência de pediatria no Jackson Memorial Hospital em Miami. E fiquei por lá. Fiz minha residência, abri minha primeira clínica, tive 8 anos, depois fui trabalhar numa clínica pública por mais 5 anos. Deixei eles porque houve uma irregularidade. E você tem 2 clínicas, né, na Flórida? Agora eu tenho. Então, daí eventualmente eu abri na Night Day Pediatrics, quando eu deixei a clínica pública, que fazem 10 anos que eu tenho Night Day Pediatrics, 10 anos? Não mais 12 anos. Atualmente eu tenho dois locais. Porque recentemente eu mudei para Orlando. Eu estou ainda indo de trem toda semana para Miami atender também, mas eu moro em Orlando, eu tenho a clínica em Orlando e tenho a clínica em Miami. Os 2 lugares escolhidos devido ao fato que tem um público brasileiro enorme. E eu, quando fui para a Flórida, eu fui com a intenção de atender o povo brasileiro, mais que tudo, que eu queria estar no meio dos brasileiros. Fez muita falta para mim quando eu estive em Michigan tantos anos, né? Estar longe da minha cultura, e eu queria estar perto dos brasileiros. É por isso que eu fui para a Flórida. Hoje, a maioria dos seus clientes, pacientes, são do Brasil? Um monte. Os brasileiros me conhecem bem lá. E agora especialmente em Orlando.
Eu sou um de 2 pediatras brasileiros lá que atende, que são conhecidos. Só que eu atendo mais do jeito brasileiro, né? Eu sou o único que atende com mais tempo, 2 pacientes por hora só. Eu sou o único que responde o telefone 24 horas por dia. Ou seja, humanizado e atendimento da medicina lá antiga, né? Onde o médico realmente dava atenção. Exatamente. Vale, tem mais perguntas para fazer para o Dr. Vladimir? Tem um monte de perguntas aqui, Tenho né? sim, Então, claro. vamos seguir. Bom, Dr. Vladimir, conta pra nós o que há de tão especial assim em cuidar de bebês e crianças. Primeiro, o bebê é bonitinho. Eu adoro o bebezinho porque ele é bonitinho. Ele dá sorrisinho pra gente. É muito, muito, muito prazer. É quase pra mim é férias. Quando eu entro dentro do quarto para atender o paciente, eu esqueço de todos os meus problemas. Porque a vida tá lá fora. No quarto vendo o bebê, pra mim é quase que diversão. Entendeu? Então, é muito prazeroso. E você sempre quis fazer pediatria, assim, você já sabia na faculdade? Então quando quando eu fiz medicina, daí com os pais eu me descobri, né? Eu gostei muito. E desses anos todos eu me dei conta que eu sou para isso. Eu sou para isso. Porque eu entro no quarto com o paciente e depois de tantos anos também, eu sei conversar com os jovens, eu adoro os bebezinhos, ela me perguntou dos bebezinhos, eu adoro os bebezinhos porque eles são muito sorridentes. E o bom de pediatria também, o que me deixa feliz, apesar de não ser sempre o caso, é que criança melhora. Então você tem o prazer de ver a criança sarada das doenças, né? Sim. O que já com adultos ou idosos, principalmente, são mais doenças crônicas, né? Então, para mim, me dá uma satisfação de poder eu intervir e fazer algo melhorar. Isso me dá muito prazer. Às vezes, raramente, tem alguma coisa que não, mas em geral, sim. Isso me dá muito prazer. E também, a criança não é só a criança é a família, é os pais. Eu lido com os pais. E eu já, desses 30 anos quase, eu já aprendi conversar com o pai, com a mãe, e 99% das vezes eu consigo fazer com que os pais entendam o que eu estou querendo dizer e trazer eles para o meu lado, entendeu? Qual foi a maior dificuldade que teve que superar para que esse projeto saísse do papel? Você está falando, Vale, do projeto Ser Mamãe em Miami? Esse aqui. Ser Mamãe em Miami. Do Ser Mamãe em Miami? Tá, então, Ser Mamãe em Miami, então, eu sou pediatra, então eu faço pediatria, eu tendo pacientes internacionais, porque eu foquei muito no público brasileiro e também eu foquei muito no público internacional. Por estar focando no público internacional, eu olhei diferentes nichos que existiam, né, de serviços para pacientes desse tipo, e me dei conta que existem muitos pacientes que vinham, russos, né, ter filhos lá na Flórida. Hoje não mais, mas antes sim. E através disso veio na minha cabeça, falei, existe uma demanda de latinos, existe muitos brasileiros que vêm aqui, não para ter filhos, mas que talvez se soubessem a respeito da possibilidade, gostariam disso. Né? Eu, particularmente, quando fiquei sabendo desse projeto, eu até perguntei, né, pra Eliana. Falei, nossa, mas existe isso em Miami? Ela falou, existe. Eu falei, eu preciso saber mais. Sim. Já há 10 anos já estamos com o programa funcionando. Quando veio essa ideia, daí eu falei, não, eu vou trazer isso ao público brasileiro que não conhece. Eu vou ajudar as pessoas que vêm aqui de fora ter as informações necessárias para que faça isso virar uma realidade. Claro que quem vem de fora quer primeiramente conhecer o serviço médico e saber que é de qualidade, tá? Só que a partir disso a pessoa precisa de informação. E foi esses 10 anos uma saga, pouco a pouco estabelecendo a minha reputação e a dos obstetras de forma internacional, pouco a pouco descobrindo o que os pacientes internacionais precisavam para trazer a informação a eles, para que eles pudessem, de uma forma simples, fácil, fazer essa viagem virar uma realidade. E hoje em dia nós temos já a Fabiana, a Priscila, que trabalham aqui conosco, que respondem os telefonemas dos pacientes, temos um website. Aqui em São Paulo, aqui no Elas Brasil. estão em São Paulo, a Priscila é venezuelana, ela lida com os pacientes da América Latina, exceto o Brasil. E a Fabiana brasileira fala com os brasileiros. Quase metade dos pacientes são brasileiros, quase metade são que falam espanhol, são da América Latina, e existem pacientes vindo de outros países também. Já tivemos de Zimbábue, da Paquistão, da Europa, Itália, Alemanha, todos os lugares. Então, nós temos essa infraestrutura criada, temos já um e-book todo organizado com uma ajuda preparatória ao paciente,
com uma ajuda durante a estadia e também a preparação para a volta do paciente ao país de origem. Então, tudo isso aí se desenvolveu durante 10 anos. Somos os únicos que temos isso. E quando eu falo somos, eu tenho um grupo de pessoas que trabalharam comigo ao longo tempo que fizeram isso uma realidade. Eu dei um empurrãozinho no começo, sozinho. Eu falei, eu tenho que fazer isso acontecer. E para você ter uma ideia, eu aprendi a fazer o WordPress para criar o meu primeiro website. E com a criação desse website, a BBC Brasil viu o website e ela falou a respeito, e daí que começou a deslanchar. Vida, que bacana, bacana. E aí as mães têm toda uma preparação, elas vão somente lá para ter o bebê ou elas passam um tempo lá? Varia, tem mães que ficam mais tempo, tá? Mas a grande maioria vem, elas fazem parte do pré-natal, elas passam os últimos 2 meses com a gente, fazem o acompanhamento com o médico e depois elas passam 1 ou 2 meses na pediatria e voltam. E, doutor Vladimir, teve alguma experiência em relação com essas suas pacientes ou alguma outra experiência que você poderia trazer para nós a respeito de algum desses bebês terem nascido com síndrome de Down? Ou a mãe descobrir no pré-natal? Olha, tivemos sim uma experiência. Para um paciente internacional, é complicado qualquer tipo de gestação que existe algum tipo de problema. Tá? Nós normalmente falamos para o paciente, olha, tem um problema que pode ser mais sério, é melhor não vir aos Estados Unidos. Não porque os Estados Unidos não têm a habilidade de lidar. É claro que eles têm a habilidade de lidar com qualquer tipo de problema, igual em São Paulo, aqui, por exemplo, eles têm também. Sim, sim. Tá? Aqui em São Paulo, eles são muito, não todo lugar do Brasil, mas São Porque Paulo... a gente está aqui, na verdade, para desmistificar muita coisa e trazer o assunto para a mesa mesmo de uma forma muito natural e espontânea, porque existe essa dificuldade. Aqui no Brasil também existe. Aqui, mesmo dentro do país. Sim, sim. Houve um caso onde a mãe veio e não... Ela era do programa Ser Mamãe. Ela veio no programa e ela não relatou pra gente que a criança tinha sido diagnosticada, o bebê, né? Tinha sido diagnosticado com síndrome de Down. E nós recomendamos que ela voltasse. Por quê? É uma coisa muito emocional, primeiramente, estar longe da família, caso o bebê tenha algum problema de saúde. Exige o apoio emocional da família. Quando a mãe tem seu bebê longe nos Estados Unidos, não vai ter todos os membros da família ao lado. Sim. Então, a recomendação nossa foi que ela voltasse. E ela fez isso, ela voltou. E as complicações que podem surgir, que a gente sabe, que cardiopatias, Exatamente. Outras questões também. E o custo é muito alto, porque a saúde lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, você me corrija, não existe SUS lá, né? Não, o custo... o bom dos Estados Unidos é o seguinte, que não importa que tipo de seguro você tenha ou se você não tenha seguro, eles vão te atender da mesma forma como qualquer outro paciente. Certo. Você não vai ser transferido de hospital para hospital. Você vai receber os cuidados que precisam ser dados após o nascimento do bebê na UTI e tudo. E essa mãe veio, voltou... Ela voltou. Se ela tivesse ficado aqui... Lá. Lá. No Brasil agora. Se ela tivesse ficado lá em Miami conosco, ela teria recebido os cuidados médicos e... O bebê, ao nascer apresentando algum problema, teria recebido cuidados médicos na UTI neonatal e, para isso, existe um custo. Ela descobriu no pré-natal inicial? É durante o pré-natal. E ela decidiu ter o bebê? E ela decidiu ter o bebê, sim. Isso aí, normalmente, olha, dos pacientes que eu tive no passado com gestação de Downs, todas as mamães tiveram seu bebê. Elas optaram em seguir? Sim, eu não lembro a última paciente minha que fez aborto por qualquer que seja a razão. Mas isso reflete mais a população de pacientes que eu tenho. Tá? Certamente, em outras populações dos Estados Unidos, o aborto é mais comum. O aborto é uma observação minha, que o aborto é mais comum em sociedades onde tem problema socioeconômico. E nos Estados Unidos eu trabalhei com populações de baixos recursos, com famílias... Não, eu trabalhei com famílias bem... com problemas bem complicados em estrutura familiar. Sim, e aí sim. É mais cultural nos Estados Unidos a questão do aborto, né? Assim, também cultural, depende da área do de onde estado você também, né? Do estado, Qual foi o momento
ou história fez você decidir criar projeto Ser Mamãe em Miami? Foi aquela questão, primeiramente, que eu estava procurando nichos, né? Para eu atender o público internacional. Tanto que eu fiz visitas em domicílio em hotéis, eu ainda atendo pacientes, turistas em Orlando agora, né? Turistas brasileiros. Eles põem pediatra brasileiro no online, eles me acham. É automático. Então eu estava procurando um nicho, e um dos nichos era esse dos russos que eu encontrei. Então eu decidi fazer o programa por isso, porque eu vi um nicho que existe, né? Sim, sim. Por isso eu decidi ir em frente com isso. Miami tem muitos hospitais. O que o projeto oferece que torna a experiência única e procurada por brasileiros? A experiência única é você está recebendo, primeiramente, cuidados médicos excepcionais, porque é de altíssima qualidade, tá? Os obstetras são muito bem conhecidos e são renomados. Eu não vou falar de mim, as pessoas podem olhar na internet e vão saber que tipo de serviço eu faço, mas eu trabalho com vontade e trabalho bem. E o hospital é um hospital de uma estrutura sensacional, 75 anos tem um hospital, então já com uma alta reputação. Então, nós temos toda essa infraestrutura e a experiência ela é aumentada e melhorada pela experiência do paciente estar num lugar tão bonito, tão agradável. Ar limpo, né? São Paulo aí tem um probleminha com ar limpo, beleza do mar, um ambiente agradável para a mãe, para uma gestante. Então, eu acho que é uma combinação perfeita. Eu tenho uma curiosidade a respeito do programa Ser Mamãe em Miami. O que motiva essas mulheres a terem os seus filhos lá? É a questão de cidadania. Não é o que eu vendo, obviamente. Eu vendo o serviço médico. Isso existe, então, nos Estados Unidos? A mídia fala a respeito tem até o termo bebê âncora, né? E esse termo, sim, existe em grande parte de pessoas que vão pela fronteira com baixos recursos, que vêm a depender do governo, que têm os seus filhos e usam seguro público para ter seus filhos. É aí o problema. É um volume muito alto. Diferente de alguém que entra nos Estados Unidos de forma legal e paga pelos serviços, o que é totalmente legal. O que infelizmente é posto no mesmo grupo do bebê âncora como todos os outros bebês, mas na verdade a maioria dessas pessoas que têm seus filhos nos Estados Unidos, que vêm sim, grande parte por questão de cidadania dos seus filhos, eles não vêm para usar como uma âncora, eles já têm intenção de eventualmente morar nos Estados Unidos, muitos deles já estão em processo de abrir empresas, muitos pacientes meus, eles têm bebê e em 2 anos já estão morando lá, são pessoas de várias partes da sociedade, mas todas as pessoas trabalhadoras, em grande parte bem-sucedidas, que procuram um melhor futuro para o seu filho, abrir portas, dizem eles. Essa criança, ela vai ser uma criança que vai ser bem educada, bem cuidada, vai ser uma criança que eventualmente vai provavelmente querer morar fora do Brasil, nos Estados Unidos provavelmente, e contribuir à sociedade americana, trazer benefícios à sociedade americana, por saber que os Estados Unidos é um país bom. Tem coisas ruins, existem muitas críticas, né? Porque os Estados Unidos não diria imperialista, mas é um país que historicamente ele tem feito sua presença no mundo inteiro, né? De várias formas, com guerras também, às certas vezes, mas também ele fez muitas coisas boas internacionalmente, e eu acho que a ética nos Estados Unidos não é perfeita, mas é muito forte. Vem já desde a história dos Pilgrims, né? Que foram os primeiros a chegar nos Estados Unidos. Então, essas crianças vão vir ser parte disso. Não que as outras crianças, que pessoas de baixos recursos não venham a ser parte disso, mas é uma verdade que se você tem pais que usam o sistema público, que logo de início, que as crianças possivelmente, mais provavelmente, tenham a tendência a fazer o mesmo. Certo? Sim. E é esse o medo que o governo americano tem, de aumentar tremendamente o nível de pessoas dependentes do governo. E daí vem a história do bebê âncora, entende? Entendi. Vamos seguindo com as perguntas. Qual o momento mais importante nos primeiros 60 minutos de vida do bebê que os pais precisam prestar atenção?
Bom, os pais precisam prestar atenção até a minha idade. A minha mãe ainda presta atenção em mim. Mas nos primeiros 60 minutos, primeira hora de vida, a gente não sabe, o bebê é uma caixinha de surpresas, tá? A gente faz ultrassom no pré-natal, vê para detectar esse problema, aquele problema, e a gente descarta em termos, porque nem 100% dá para saber os problemas cardíacos às vezes não são detectados antecipadamente, né? Sim, sim. A gente tenta descartar problemas antecipadamente, mas o bebê é aquela caixinha de surpresa. O bebê nasce e, principalmente na primeira hora, pode acontecer do bebê ter uma hipoglicemia, uma falta de ar. Existem centenas de diferentes probleminhas que podem acontecer, principalmente na primeira hora, mas não é só a primeira hora. Os primeiros 2 dias de vida, por isso que eu gosto de manter meu bebê no hospital os 2 dias. O bebê engasga, tá cheio de líquido ainda, tá? Às vezes pode apresentar uma infecção, que o bebê na hora que nasce parece que está bem, mas logo começa a decompensar. E não é nem nos primeiros 2 dias, é no primeiro mês, tanto que eu pego até no pé dos pais que querem ir embora logo, falo, não, espera, dá 1 mês para mim para ter certeza que essa criança está crescendo bem, que o teste do pezinho está todo normal, que o coração do bebê já demonstrou para mim estar normal, porque tem doenças cardíacas que não são detectadas no ultrassom pré-natal, não são detectadas no período perinatal, nos primeiros 2 dias de vida no hospital, vem apresentar somente 2, 3 semanas depois do nascimento. Nesse primeiro mês ainda é crucial. Passando o primeiro mês, se a criança está bem, daí a probabilidade é que não tem nenhum problema, entende? Vladimir, como um pediatra pode ajudar a família a receber um diagnóstico que exige cuidados especiais, como no caso da síndrome de Down, da maneira mais natural e amorosa? Bom, só é Sua opinião, doutor, eu nem sei se você já teve uma experiência. Já. Se você puder trazer aqui para nós. Eu já tive várias experiências de trazer notícias aos pais, tá? Primeiramente, síndrome de Down não é necessariamente uma má notícia, né? É uma notícia de possíveis problemas que a pessoa tem que acompanhar durante a vida da criança, tentar minimizar os problemas e maximizar o desenvolvimento da criança. Eu sou um pouco diferente do médico, não vou xingar falar mal de todos os americanos, mas alguns americanos são bem na lata, eles chegam, joga a notícia que é uma bomba na mão do paciente. Mas não é só lá não, aqui no Brasil também isso acontece, temos muitos casos. Eu sou o tipo de pessoa que eu chego mais suavemente dando ao paciente indício de que alguma coisa não está normal, provavelmente, eu ponho palavras assim para suavizar a expectativa do paciente, para já ir preparando o paciente para uma possível notícia. E quando chega o resultado, com a confirmação, eu falo, olha, aqui está confirmado, nós temos essa situação, daí eu começo a falar do que a gente tem como time de nos empenharmos em fazer com que essa criança tenha o melhor outcome, como é que fala em português? A melhor desenvolvimento possível, melhor desenvolvimento, maximizar a vida dessa criança e dessa pessoa, né? É assim que eu faço, tá? E acho que assim é o melhor resultado. A pessoa engole pouquinho a pouquinho melhor do que de uma vez só, entende? Sim. E daí ela vem aceitar aquilo, porque tem aquele processo de aceitação, né? Porque nesse momento a mãe tá muito frágil, né? E os pais idealizam um filho e a nossa sociedade não está preparada para um diagnóstico que saia do que a sociedade criou como normal. Então, os pais idealizam, então, como você está falando, vamos aos poucos de uma forma humanizada. Sim, tem que ser um ser humano. Eu já tive outras questões que eu tive que falar para os pacientes. Hipotiroidismo, tem criança com hipotiroidismo, eu explico os possíveis problemas, é tratável. Problemas não tratáveis em pediatria são poucos, ainda bem, né? Mas a maioria dá para intervir, dá para melhorar. Ou curar. Imagina, por exemplo, estenose pilórica. A criança está vomitando, o estômago fechou, não passa comida. Eu tenho que falar para a mãe, tem que fazer uma cirurgia. De repente, a criança tem 1 mês de vida. É um choque. Mas eu já vou falar para a mãe, esse é um probleminha simples, que se resolve cirurgicamente, mas é uma coisa de super rápida recuperação e a criança vai ser uma criança normal. Você fala assim, daí já... por mais que seja uma cirurgia, a mãe já olha a parte positiva. Então tem que enfatizar também sempre o positivo, entendeu? Doutor Vladimir, na sua experiência lá nos Estados Unidos, você atualmente ou na sua história profissional, vocês não têm hoje na clínica pacientes com síndrome de Down? Nesse momento não, porque
eu só vejo 2 pacientes por hora, então eu limito minha população. E a população que eu tenho é pequena, a porcentagem de crianças com síndrome de Down não é enorme. Sim. Então, nesse momento não, mas eu já tive mais. Quando eu trabalhava com maior volume, eu tinha. E vocês tinham algum programa de orientação às famílias para estimulação precoce, cuidados, ou seja, um time, uma equipe que cuidasse desses bebês de alguma forma, orientasse os pais, um programa de apoio, ou você não chegou a ter esse tipo de experiência na sua carreira? Não cheguei a ter esse tipo de experiência diretamente. Na verdade, nos Estados Unidos, eles têm o que se chama de Early Intervention Program. Então, crianças que têm qualquer tipo de problema de desenvolvimento, existe já um time que trabalha com a criança, com um multidisciplinary team, que trabalha com a criança desde o nascimento. Aí vocês encaminham para esses programas? Eles acompanham um paralelo comigo. Eu focando mais na parte médica e eles focando mais na parte de desenvolvimento. Como o senhor tem visto a evolução da inclusão no cuidado médico e na sociedade ao longo da sua carreira? Olha, nos Estados Unidos eu vejo inclusão como um foco. Tá? Nos Estados Unidos eles têm muito esse foco de inclusão em todos os aspectos da sociedade. Às vezes cai até no exagero em alguns aspectos, eu não quero entrar em detalhes na questão política. Em relação a crianças, a inclusão é importantíssima, porque a criança tem que se sentir como parte. Não precisaríamos incluir se não existe a exclusão, né? Exatamente. Então a ideia é educar todas as outras crianças de que é normal que exista crianças que são diferentes, mas que são parte do grupo. Esse é um trabalho que a nossa geração, a geração da Vale, eu acredito que as gerações futuras já vão fazer, e a gente teve um avanço muito grande se a gente traçar na linha do tempo, né? Quando era antigamente uma pessoa com síndrome de Down, outra deficiência, como que era e como está hoje, né? Então, um dos motivos da gente criar esse podcast também é para que a gente chegue num lugar e abra caminhos para a gente não ter que falar mais de inclusão, que a gente consiga ter um olhar normal. Ou seja, o nosso podcast aqui, a Valentine é um podcast que tem a temática da síndrome de Down, mas o foco maior não pode ser esse. Ela é uma pessoa, uma atriz que está fazendo uma entrevista no podcast. Exatamente. Assim, em primeiro lugar, ela é uma pessoa e uma atriz. Que ela tenha uma síndrome de Down, ou que ela tenha um problema no rim, ou que ela tenha isso, ou que ela tenha aquilo, isso é uma questão à parte. Ela é uma pessoa, uma adulta, que está fazendo um podcast e ela é uma atriz, como ela atua na sociedade. Existem diferentes coisas que diferentes pessoas fazem. E essa é a ideia do podcast, trazer protagonismo para jovens, adultos com síndrome de Down, que queiram, por exemplo, fazer uma entrevista aqui como a gente está fazendo, ou outra coisa também. Poderia ser eu com síndrome de Down. Eu poderia ser uma pessoa com síndrome de Down que criou o programa Ser Mamãe em Miami. Sim. Certo? Sim. Estamos vendo muitos jovens com expressividade na sociedade com síndrome de Down. Tá muito bacana. Qual a dica de ouro para os pais na educação de seus filhos com ou sem necessidades especiais para que eles comecem realizados e felizes como eu? Ensinem a criança a vida real. Não tente criar uma microsfera, um ambiente protegido para a criança. Deixa a criança ser parte e ter momentos ruins, momentos bons. Na vida é normal que a criança às vezes sofra de uma forma ou outra, que tenha eventos na família desagradáveis às vezes que a criança vai viver. Isso é nada mais do que o princípio do que a pessoa experiência o resto de toda a vida. Vão haver momentos bons, momentos ruins. Eu vejo às vezes os pais tentando criar uma bolha e proteger. Teve até uma mãe que a gente teve que segurar uma criança para dar uma vacina. Ela já começou a falar que a gente criou um trauma. Tomou uma vacina. Que a criança chorou naquele momento. Não tem como passar pela vida sem traumas, né? Eu acho que o que tem que dar é o carinho, o amor no momento correto para ajudar a criança a superar aquela etapa. Na próxima vez que aconteça alguma coisa, a criança vai estar melhor preparada para lidar com essas coisas. E uma outra coisa também, ensinar as crianças a respeitar a autoridade, porque hoje em dia eu estou vendo
um tremendo desrespeito à autoridade. Nos Estados Unidos é um absurdo. Isso com Down, sem Down. Todas as crianças, os pais têm que... primeiro as crianças devem aos pais obediência, tá? E depois vem a explicação. A obediência não depende de você explicar à criança o porquê ela deve ou não fazer algo. Depois você pode explicar o porquê, em outro momento. Mas a criança tem que aprender que existe autoridade. Os pais são autoridade no começo, depois vem o chefe, o professor, o presidente da república, o que seja. Sempre tem alguém por cima. E se não houver respeito, não existe a sociedade com estrutura. Tem que haver respeito. E é um desafio muito grande para os pais, em geral, educar os seus filhos com os limites. O que a gente vê muito também, trazendo esse universo da síndrome de Down, eu como mãe da Valen, é a questão de muitos pais infantilizam. Não dão as oportunidades, não acreditam muitas vezes que os seus filhos possam se desenvolver, que eles têm potenciais, que eles têm os seus desafios, eles têm, como todo mundo tem. E então, é uma mensagem até que eu quero deixar nesse podcast, é que não infantilizem os seus filhos, coloquem todos os limites, porque muitos pais vão pro outro lado também, vou sentir pena do meu filho, e aí deixa fazer tudo o que quer. Essa é Mamãe Noel, Papai Noel. E aí você vê, às vezes, adultos, 20 anos de idade da Valentine, infantilizados e não conseguindo se desenvolver. Consegue evoluir, né? Não evolui. Para uma forma adulta. Sim, sim. Isso é extremamente importante. A criança tem que ser dado os challenges na vida, tem que ser tratado de acordo com a idade para poder evoluir. Senão a criança fica stuck, né? Fica presa ali naquele momento da vida e não aprende. Uma outra coisa que eu quero falar também, tô dando umas dicas aí, coisas que eu tô vendo, tá? Pode dar, não precisa ser uma dica só, pode ser várias dicas de ouro. Várias. Outra dica é o seguinte, que eu tô vendo hoje em dia. A maioria da população de jovens, eles estão vidrados em tela, por jogos, por Instagram, TikTok, e o internet tá cheio de coisa boa, tá? Porque eu aprendi muitas coisas por conta própria pelo YouTube. Tem tudo no YouTube. Você tá ouvindo, né? Você também é viciadinha. Então, primeiro tem que haver um limite do tempo que a pessoa passa fazendo aquilo. Segundo, tem que saber escolher, tá? Porque eu vejo as crianças se enchendo de lixo na cabeça, só assistindo coisinhas engraçadas, piadinhas, besteiras. Short vídeos TikTok, que não tem que fazer muito esforço para entender, e coisas imediatistas de nenhum valor, que não agrega nenhum valor à vida, ao conhecimento. E um exemplo de como eles banalizam tudo através desses vídeos. Eu estive com minha mãe em Normandy para mostrar a minha mãe, eu queria ver com meus próprios olhos onde houve invasão, onde morreram milhares de soldados lá na França. E eu fui lá. E ao lado de navios afundados, barges, né, que fala afundados, que sobraram lá das relíquias da Segunda Guerra Mundial, vejo 4 jovens asiáticos, nesse caso, e eu estou olhando para eles, de repente, um deles puxa o celular e de repente os outros 10 começam a fazer uma dancinha. Aí você fica pensando, o que esses adolescentes têm na cabeça? Eles num lugar tão solene, onde morreram tantas pessoas, e eles primeiro não têm o respeito pelo que aconteceu ali, talvez nem entendam ou saibam o que aconteceu naquele lugar. Não tem conhecimento da história para entender o presente, a pessoa precisa saber a história. Não se interessam, só ficam perdendo tempo assistindo besteira e jogando joguinho. E eu pego no pé direto com isso. Você não acredita que é uma questão dos pais? É totalmente. Eu ia falar pra você, os pais usam o celular para calar a boca da criança muitas vezes. Senta na mesa do restaurante, o jogo para ficar quieto. Vai no médico, senta na minha clínica, chegou, deu o celular, pode tirar. Dá o celular pra criança ficar quieta no meu clínica. Eu quando era pequeno, meu pai falava, senta quietinho e espera. O que eu aprendi? Eu aprendi a lidar com tédio. Porque existem momentos na vida que a gente tem tédio. E se a gente não aprende a lidar com tédio, a gente fica depois um adulto que não consegue conter a impulsividade. Tem que estar todo o tempo entretido. Sim. Todo o tempo entretido. Isso é uma doença e eu tô vendo isso acontecer. Eu comecei 30 anos atrás com a pediatria, não existia isso. Agora eu vejo os jovens fazendo isso. Eu tive um problema enorme com 2 pacientes meus recentemente, tá?
e eu estou ajudando a família, estamos falando de uma criança de 7 anos, uma criança de 3 anos, os dois tinham um celular. Precoce, né? 3 anos de idade com um celular na mão, celular com linha telefônica. Para que eu não creio que as crianças eram empresárias, entende? Não tinha empresa aberta. Para que eles precisam de um celular? Tem um relógio com 2 botões, mamãe e papai, para ligar mamãe e papai com GPS. A criança precisa disso. Estamos falando aqui de excesso de tela, de celular, falta de paciência. Aqui, né, paciência no trânsito, paciência de esperar. Isso é muito importante, a pessoa saber ter paciência. Isso não está sendo ensinado. Você é otimista em relação a isso? Com meus pacientes, sim, porque eu pego no pé, eu faço os pais... Você está plantando sementes eu faço, em pequenos terrenos férteis, mas eu sou um pouquinho mais pessimista em relação a isso. Daria um bom podcast esse tema. Pessimista, em geral, sim, sou, porque a sociedade em si não está fazendo o que eu estou fazendo, está fazendo o oposto. TikTok é um lixo. O Instagram ainda tem algumas coisas de qualidade, o TikTok, o que eu vejo no TikTok geralmente é gente fazendo gracinha, dançando, palhaçada. Eu ainda não vi uma coisa de TikTok com valor. Então... É o que mais tem, a dancinha. Já que você trouxe esse assunto, a menina que cuida da social media da Valentine, quando a gente começou lá atrás, uns 2 anos, inclusive ela tá aqui, aí eu falei... A Valentine não vai fazer dancinha no TikTok. Se ela tiver o TikTok, vai ser para coisas relevantes. Sim. E não para dancinha e mímica. E eu resistia até agora a fazer qualquer tipo de marketing no TikTok por essa razão. Porque eles sabem o que eles estão fazendo. A companhia TikTok sabe o que eles estão fazando. E eles não estão fazendo nada para fazer isso melhorar. Estão criando viciados dependentes. Sim, e eles querem que seja assim. Isso é para um tema político para outro momento. Temos mais perguntas, Vale? Que a gente já está chegando no final. Sim. Já está terminando. Talk 21. Tô com energia ainda para mais 1 hora. Nós também. Doutora, eu me sinto muito amada e sou muito feliz. E vejo que muita gente tem medo do que não conhece. Qual a mensagem que o senhor pode dar para que as pessoas vejam a beleza e a força de uma criança especial como a síndrome de Down? Bom, eu vou falar isso mais amplo. A mensagem não é para as pessoas que já têm os seus... É claro, eu posso falar para uma pessoa que tem já os seus preconceitos, as suas crenças já embutidas na sua cabeça, para não pensar assim assado. Como eu falei para você antes, começa a educação na escola com as criancinhas pequenas. Desde pequeno já ensinar elas, já desde a escola, e os pais também, né? Mas principalmente na escola, quando está em grupo, é de trazer as pessoas para perto, as pessoas que tenham algo que chame a atenção, que seja um pouco diferente, trazer essas pessoas para perto para ser visto como algo normal. Porque o ser humano é normal do ser humano se afastar do que é diferente, tem uma maneira de defesa. Mas para você lutar contra esse reflexo, você tem que fazer o esforço de trazer o diferente para próximo, para o diferente virar normal. Então daí vem a questão de cor, a questão de Down Syndrome, a questão de sexualidade, para haver aceitação e inclusão, entende? Para que as futuras gerações dessas crianças, quando elas crescerem, vai ser uma outra forma de ver o mundo. Exatamente. De interagir. Porque os antigos, as pessoas que têm aquele conceito, né, já lá de trás enraizado, é muito... Não, é difícil. O meu pai, por exemplo, ele já tem mais anos, né? Mas o meu pai vem de outra era. Não vou falar para você as coisas que ele fala para mim, mas quando ele fala eu fico... entendeu? Faz até perder o balanço. Mas é difícil você mudar quem já foi doutrinado como jovem a pensar de uma certa maneira. Por isso que a gente tem que pegar lá da sementinha. E por isso que no Brasil tem um problema... o Brasil tem um problema enorme nas suas mãos. Porque nós temos milhares de crianças vivendo em situação que não é conduzível, não é conduzível? Como é que fala? Conduzível. Não é conduzível para o desenvolvimento de uma criança saudável, com mentalidade saudável. Não é só nisso que eu estou falando, em todos os aspectos. Sim. A síndrome de Down é um aspecto de um todo, hein? Morando na rua, sem estrutura familiar, às vezes sem comida. Nessa idade, se não houver isso, se não for ensinado o que tem que ser ensinado, e se não houver alimentação apropriada, todo o suporte de calor da família e tudo,
Uma vez que já está adulto... A questão básica já da tá- sobrevivência, né? O Brasil ainda não resolveu as suas. Não. E daí vira um adulto que não tem mais solução, tem remediação só. Sim. Tá? Não adianta tentar ficar remediando, tem que pegar lá da raiz. Não pode deixar acontecer o que está acontecendo aqui. E nós temos problemas sociais, assim, enormes no Brasil, inclusive com pessoas com deficiência, com síndrome de Down, com autismo. Inclusive o Instituto IPES, que é um patrocinador nosso, do qual o meu marido, o pai da Valentina, ele é o presidente. Aham. Um dos braços do Instituto, justamente, que é um instituto voltado para gestão de saúde. Saúde mesmo, hospital, pronto-socorro, e tem um braço psicossocial. E uma das casas que nós vencemos um projeto agora, que nós vamos implantar no interior de São Paulo, é para pessoas com necessidades especiais, ou que os pais faleceram e elas não têm para onde ir, ou realmente famílias desestruturadas e que essas pessoas foram retiradas de suas famílias. Então, a gente tem um problema social enorme aqui, que daria um outro podcast para a gente conversar. Eu trabalhei com famílias, lá nos Estados Unidos, com muitas famílias, crianças que estavam morando em foster home, que eles falam. Né? Muitas crianças, centenas de crianças, eu trabalhei. E eu vi tudo o que acontece. Lá existe também, então. Aqui nós temos casas também de crianças, de acolhimento de crianças e adolescentes nessa situação. Lá é bem complicado isso aí também. E nós seguimos fazendo a nossa parte, né, doutor? A gente tenta o que a gente pode, Plantando né? as sementes. A minha sementinha num jardim pequeno. Deixar o nosso pequeno... a semente no jardim pequeno, mas que vai florescer com certeza. Então, a gente está chegando ao final, Valen, do nosso Talk 21. Foi um prazer imenso. Nossa, o prazer foi meu te conhecer. Espero que você venha mais vezes. Com certeza, vamos continuar a nossa conversa. Sim. Tem muito mais a ser falado. Muito obrigada por você ter recebido o convite do meu podcast. Prazer conhecê-lo e até em breve. Prazer é meu. Estaremos conversando logo em breve novamente.